Bem-vindos. Nessa aula eu vou responder essa frase. Essa frase a gente vai ajudar vocês. Na verdade, não a responder só, ajudar vocês, contribuir com vocês com essa meta, que é ganhar bem nessa inspiração. Quero ganhar bem. Então, eu quero, o que é bem aí vai ficar subjetivo mesmo, porque aí tem uma diferença entre cada pessoa. O que a gente vê normalmente que deixa as pessoas confortáveis em exercer uma atividade como a advocacia, que é uma atividade que traz muito valor sentimental, social, tem um impacto ali, né, muito bom para a tua vida e para a vida das pessoas que tu vai atender. Então é uma profissão que, enfim, as pessoas gostariam de trabalhar nela e se recebessem bem para trabalhar continuariam. E a gente quer motivar isso, né? Porque basicamente nos outros pontos jurídicos daquela pirâmide entre juiz, advogado, procurador público e os participantes ali da justiça, né? A gente precisa melhorar e ajudar a advocacia para subir o patamar que tem de apoio os outros personagens do judiciário. Então a gente está aqui para isso, para melhorar esse apoio e levar a advocacia para ficar equilibrada mesmo. E o ganhar bem vai estar normalmente ali de um valor de 10, 30, 40 mil reais. É basicamente o que as pessoas têm de expectativa, querem ali em regra, para ficarem tranquilas, tipo, eu continuaria advogando por esse valor. Então esse ganhar bem a gente está falando desse ponto, tá? Tem pessoas que 7, 9 já seria um valor que faria advogar. Tem gente que advoga por menos que isso, mas se advoga já por amor, por dedicação, porque não consegue largar a profissão, a gente vai lá ajudar ela também a subir os seus ganhos. Então esse quero advogar e ganhar bem também vem muito associado a não vou advogar porque eu acho que eu não posso advogar e ganhar bem. Então vou, tipo, a pessoa fala assim, o que eu quero mesmo é advogar. Só que se eu não ganhar bem, não vou advogar, então eu vou para um concurso, vou para outra área. Então, essa frase ela tem muitas conotações, né? Ela tem muitos significados quando ela é expressada. Ela fala de uma necessidade da pessoa que às vezes é essa, tipo, poxa, eu quero advogar e ganhar bem, é uma aspiração. Não, quero advogar e ganhar bem já é uma meta. Tu vê que tem uma meta de ir para alguém, tem outra, poxa, eu queria ficar, mas não vou porque eu me sinto mais seguro em outro lugar. E é isso que a gente vai falar aqui agora, tá? A primeira questão para que tu alcance isso, para que comece a caminhar para isso, tá? Tem a ver com um erro muito comum da advocacia e que, infelizmente, cara, tem alguns erros que eles vêm da fase inicial e tu acaba tendo que levar e ter que ser forte, tá? Para virar o jogo no momento que tu começa a advogar. Quando tu começa a advogar, já era para tu saber disso, mas muita gente acaba sabendo tarde demais. E aí é um momento que ela já está desgastada, não quer mais advogar porque já é tarde para ela, está cansada já. E é difícil tirar essa ideia de advocacia da forma como ela vivenciou e normalmente vem por conta disso. Queria muito que falasse isso na faculdade para que a pessoa não saísse, fizesse uma besteira dessa e não se desgastasse. Que é o posicionamento. Ou palavra gigantesca, mas relevantíssima. O tamanho da palavra é o tamanho da sua importância aqui, neste caso. Porque o posicionamento ele vai fazer muita diferença na solidez, na saúde, né, da advocacia de vocês. Por quê? O posicionamento inadequado vai causar esse efeito bem aqui, ó. Tu vai ficar engessado. Como assim, Júnior? Porque o que acontece? Tu te posiciona, por exemplo, o maior erro comum que a gente vê todo dia, e a vontade é ficar batendo de mensagem, porta em porta, mas se eu mandar uma única mensagem, a pessoa não vai mudar, obviamente, aquilo que ela está fazendo, mas é a pessoa iniciar a atividade da advocacia abrindo a conta. Pá, eu atendo tudo, pode vir.
Isso mostra uma coisa, duas coisas. Uma, que vocês realmente têm potencial para divulgar onde vocês quiserem. Tá? Vocês realmente têm esse saber, esse potencial de aprendizado de advogar aonde vocês quiserem. Pode escolher qualquer área. Tá? Tu vai conseguir advogar em qualquer área. Significa que eu vou para a área que eu mais amo? Não é assim na vida real, tá? Por quê? Porque na vida real as coisas estão vinculadas ao quanto aquela área pode te oferecer de frutos. Então, às vezes, a área que tu mais ama não é uma área muito frutífera para pagar essa margem que tu quer, para permanecer na advocacia. Então, tu tem que ver se aquela área para onde tu está indo, ela vai te entregar valores, vai te entregar frutos suficientes para te fazer ficar na advocacia. Isso é relevante. Tá? Mas o mais importante, a gente vai falar sobre isso, não nessa aula, mas em outra, que a gente fala sobre princípios, valores e regras. Tu pode mudar de área, não tem problema, tá? Por conta do dinheiro, porque normalmente as áreas da saúde já, as áreas da advocacia, da justiça, elas entregam, né? Tem áreas que eu sou, por exemplo, previdenciário. É uma área que eu teria que ter uma gestão psíquica muito grande para não ficar chorando o dia inteiro com aqueles idosos, né, que a gente vai lá buscar benefício. Tem que ter uma gestão forte. A área trabalhista, a mesma forma. Eu já várias e várias vezes na hora do atendimento aí tu tem que segurar as lágrimas porque é uma parada que vai vir com força, tá? E o cliente vai falar coisas que vão te invadir ali e tu vai ter que segurar a onda para, enfim, continuar o atendimento e dar a melhor contribuição para ajudar ele. E essa é a grande questão. Todas as áreas têm isso e podem entregar os princípios ali. Os valores que vocês estão buscando, vocês têm que avaliar isso. A gente tem aulas aqui falando sobre isso, porque isso é realmente relevante. Mas a grande questão é que o posicionamento, dependendo da área que tu entrar, o processo demora mais a terminar. Se ele demora mais a terminar, é mais tempo que tu fica com aquele cliente. Quanto mais tempo tu tem com aquele cliente, não é bom porque isso vai te engessando. Porque isso faz com que tu tenha que cobrar mais caro. Porque se o processo demora um ano e o processo demora um mês, qual processo vocês acham que demanda menos custos? Óbvio que é o de um mês, né? Se a gente estiver avaliando apenas tempo, tá? Imagina as custas de luz. A luz de um ano é a luz de um mês. Entendeu? Custa de material. Material um ano, material um mês. Entendeu? É isso mais ou menos assim que funciona. Tá? Estou falando em relação ao tempo assim de forma genérica. Mas a grande questão é essa. O posicionamento ele vai te mostrar se aquela área é frutífera, se ela pode ser reutilizável, em quanto tempo ela pode me dar o retorno e qual a velocidade, qual o valor daquele retorno. Então a área, o posicionamento, só te colocar num lugar vai fazer muita diferença. E se colocar em vários lugares faz com que tu aumente todas. Por que eu não boto em todos? Porque aumenta as custas de tudo, gente. Aumenta a necessidade de aprendizado sobre marketing de forma absurda. Eu poderia estudar o marketing de uma forma mais direcionada, mais alinhada, sempre ajustando para onde eu vou, posicionamento que eu vou. Agora eu vou ter que analisar em cada etapa, vai ser diferente tudo. O público muda tudo. Muda a organização, muda o que tu tem que ter, o que tu não tem que ter, muda a área, muda tudo. Então, posicionamento é problemático se tu torna ele muito abrangente, porque tu vai atender muita gente, tu não vai poder reaproveitar coisas. Imagina aí, eu gosto de comparar, os restaurantes eles são um negócio assim muito bom didaticamente para falar sobre negócio, sobre empresa, sobre escritório. Imagina, o que tu prefere? Que a pessoa compre ali McDonald's, cara. Olha que sensacional. Entrou no carro, passou 10 minutos, pronto. Olha, o cliente pagou, foi embora em menos de 10 minutos, cara. Em menos de 10 minutos. E saiu com o lanche dele no carro, tá? E vamos dizer que esse valor aí seja, sei lá, 40 reais o lanche. 50 reais, né? Tu bota lá o cupom, 40 reais. E aí tá, pagou 40 reais. O restaurante ali, tu vai, senta, fica 2 horas, 150 reais. Em 2 horas, meu parceiro, tu pagou 150, 200, 300 reais. Vamos colocar aí na conta. Tá aí, paguei 150, 300 reais. Meu parceiro, tu ficou 2 horas ali. O cara dos 10 minutos do McDonald's já vendeu esse valor de 40 reais aí trocentas vezes. Tá entendendo a questão? Então, o lugar, a forma, o ciclo, mas claro, tem os valores. Eu não quero entregar fast food, eu quero entregar uma comida diferenciada, eu quero entregar um serviço diferenciado. E aí existem isso, tá? Mas esse posicionamento tem que ser importante, ser avaliado para tu não fazer tudo
e perder todas as suas métricas. Métricas são importantes para o teu negócio. Tu não conhece teus números, tu não conhece teu negócio, tu não sabe avaliar o tempo que um processo demora. Se está iniciando, tu vai aprender isso. Mas é bom que aprenda o quanto mais rápido, melhor. Se tu vai pegar processos que vão demorar, tu não sabe quanto tempo vai demorar, e tu tem por experiência como um aí de colega que vai demorar 2 anos, 1 ano, a primeira audiência, pelo amor de Deus. Isso é altamente perigoso. Porque tu vai ficar 1 ano com aquele cara. E 1 ano para avaliar se foi positivo ou não aquele processo. Então é melhor que ele seja mais rápido, o mais rápido possível. Tu te posicione no lugar mais rápido possível para tu não ficar engessado. Porque imagina tu pegar 10 processos, porque o que acontece? Olha o que acontece. Vamos dizer que vocês cobrem de 10 processos, 3 mil de cada um, né? 10 processos. Os 10 primeiros processos que vocês têm, tu cobra 30 mil. 30 mil. Isso aqui é a diferença entre juros simples e juros compostos, tá? Tô pegando de forma didática. Mas bora lá. Eu cobrei de 10 processos, 3 mil cada um. A outra pessoa também cobrou de 10 processos, 3 mil cada um, tá? Ficou 30 mil. Então, no primeiro momento, tu fala, esse advogado 1 aqui é o mesmo desse advogado 2. Eles conseguiram a mesma coisa. Porque eles conseguiram cobrar de 10 clientes 3 mil. Então, eles estão em patamares equivalentes. Eles estão com as estratégias boas, alinhadas. Eles devem saber a mesma coisa. Aí, esse aqui, primeiro, cobrou 30 mil. Inicialmente, se tu olhar só para esse mês, é igual. É igual. Mas se tu olhar para o mês seguinte, esse aqui terminou metade dele já. 50% já. Por quê? Porque fez acordo. Tá? Fez acordo. Então terminou metade. Ou seja, ele já pode, vamos dizer que o limite dos dois sejam 10. Ele já pode conseguir mais 5. Esse aqui tá longe. Ele só vai conseguir, ele conseguiu, sei lá, acordo daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, que é a primeira audiência. Ele conseguiu 20% de acordo. Desses 2 vazaram. E ele continuou tendo que sustentar na carta de cliente 10, agora 8, e esse aqui já está, num mês já liberou 5 já. Essa é a diferença. Então tu não pode te engessar na fase inicial. Senão tu vai ter problema, porque depois tu vai fortalecer uma coisa, tu vai ter que dizer não para muita gente. Tu vai ter que quebrar muita gente ali. E o que essa avaliação me diz? Tá? O que eu quero que vocês aprendam? Eu vou usar um princípio aqui. Toda vez o Salomão diz que eu falo muito sobre esse princípio. Que tu sempre usa Pareto. Alguns de vocês já devem ter conhecido esse princípio, tá? Mas é porque ele é verdadeiro. Se a gente olhar para dentro do escritório, a gente sempre pode melhorar. Não significa que esse número vai ser sempre assim, tá? Mas aquele é um princípio verdadeiro, esqueça. Tá? Vem lá da engenharia de produção. Olha que sensacional. O que é o princípio de Pareto? Que normalmente, tá? Vamos ter como regra aí, mas 80% dos teus clientes geram, aqui é o resultado, tá? Resultado. Geram 20% dos teus resultados. E 20% dos teus clientes geram 80% dos teus resultados. Olha a diferença. Então significa que se tu for avaliar a tua carta de clientes nisso aqui, né, é como se não fosse igual. Tipo, 3 mil reais cada um. Não. 22 desses clientes aqui deram, sei lá, 26 mil reais de lucro. Enquanto os outros 8 que deram 4 mil. Eu não fiz a porcentagem fictícia aqui na minha cabeça, tá? Não tá certinho. Mas a questão é essa. Então o que acontece? 20% dos clientes geram 80% dos resultados e 80% dos teus clientes geram 20%. E tu não tá avaliando isso muito bem. E tu precisa avaliar isso para poder te posicionar, para poder não te engessar. E aí, só que quando tu tá engessado, tu tem que fazer essa avaliação para dizer não. Para falar, eu não posso mais sustentar o seu processo. Não posso. E aí tu vai ter que dar um jeito. A gente tem uma aula aqui que a gente botou só sobre dizer não. Porque um não, assim, não é muito forte. Tá? Dizer não em todas as áreas é difícil. Tá? Em todas as áreas da vida que eu tô falando. É difícil falar não. Não. Parece ser que as pessoas... O brasileiro não é acostumado com não. Entendeu? Normal. Não sei se em alguma região do estado o não é algo fácil. Mas, pelo menos, nas áreas que eu conheço, não é fácil.
Tá? Então não é difícil como regra geral. E dizer não é chato. Mas existem formas de dizer não. Por isso que a gente teve essa aula. Justamente para ensinar vocês a dizer não sem ter que dizer não. Né? De forma que vai invisível ali, implícita, a pessoa abraça o não, te agradece pelo não. Isso é firme. Então o que acontece? 80%, 20%, 20%, 80%. Quando está engessado, tem que fazer essa avaliação para mandar embora 80%. E esse valor não é fixo, gente. Não é tipo, eu tenho que achar 80% e mandar embora. Não. Pode ser que 30% dos teus clientes gere 70% dos resultados. Aí tu vai avaliar o quê? Os 70% que está gerando apenas 30%. Entendeu? 70% está gerando 30%. Aqui é 30, 70, 70, 30. Né? Aí como se fosse 70% gera 30% de resultado. Então pode ser uma coisa desse viés. O princípio de Pareto não é essa coisa fixa, mas é assim que a gente avalia, tá? Então o que acontece? Eu não posso me posicionar numa área em diversas áreas, porque é mais fácil acontecer isso aqui. O posicionamento é importante para tu não ficar engessado, porque aquele processo tem que ser possível terminar logo, até porque se tu errar na fase inicial da tua advocacia, tu vai errar no início, no meio, quando tu for o expert do expert, tu vai errar, vai acontecer, tá? Mas vai se tornando mais difícil tu errar depois de um tempo, né? Vai sendo mais difícil, já vai ficando hábito e aí tu vai acertar para casa dos 90%, acima dos 90%. Só que a grande questão é o posicionamento, se eu faço ele de forma errada, eu fico engessado, porque é mais fácil de eu ter um excesso, umas análises que eu não vou conseguir fazer, e quando eu vejo, eu estou com um processo com um número que inicialmente era bom, mas que eu vou ter que ficar com uma carta de cliente paralisada e que eu não vou conseguir me organizar para receber mais, aqui vai ficar paralisado. E se eu vou me organizar para atender mais gente, isso aqui eu vou deixar de stand-by. Pô, tu podia eliminar isso daí. Se lá no início tu não tivesse se posicionou errado, vai ter que aprender a dizer não. Vai ter que aprender a dizer não, porque senão tu vai deixar ali a possibilidade de não dar atenção para aquilo, dar atenção para receber novos clientes, para aumentar o valor de cobrança, para aumentar o teu valor de mercado. Então tu vai ter que aprender a dizer não, se tu iniciou e já está engessado, tá? Ou se isso já está há um tempo e tu não quer ver. Tem que ver para poder ver como é que tu vai eliminar, falar, olha, eu não tenho mais como ajudar você, o meu trabalho foi até aqui, foi o que eu entreguei, é isso. Ou então ver alguém para passar que tenha custas menores, que atue naquela área, porque quando tu atua numa única área, as tuas custas vão diminuindo. Porque se eu tenho 10 clientes, adoro esse exemplo, 10 clientes da área trabalhista de um tribunal, eu vou ligar só para aquele tribunal, eu vou só lá, trabalhista tu só manda e-mail, é para aquele tribunal e acabou. Agora é diferente quando tu tem vários, que aí tu vai ter que seguir lógicas de cada um, talvez ir lá presencialmente em um, depois em outro, tá entendendo? Vai dando desgaste maior. Então, essa questão é muito importante para tu ganhar bem. Aonde eu vou me colocar? Que é o tal do... Eu já tenho uma aula aqui que a gente fala sobre o nicho ecológico. Tem uma aula só sobre isso aqui, sobre nicho, tá? O posicionamento, porque tem que ser um lugar abundante, tem que ser um lugar que me entregue algo relevante. Quando a gente fala sobre advocacia trabalhista, por exemplo, isso é uma das coisas que eu amo convidar vocês. Por que eu gosto de convidar vocês para cá? Porque eu sei que vocês não vão ficar engessados. Eu não tenho peso nenhum na minha costa se tu falar assim, eu não quero mais advogar na área trabalhista. Amanhã, tu me entregaste que tu tinha falado que ia me entregar, eu ganhei dinheiro, mas eu não tô afim. Sei lá, alguma coisa aconteceu, tu mudou a tua perspectiva e quer outra coisa para tua vida, eu sei que eu não vou te atrapalhar. Porque o processo vai acabar. Mesmo que tu não queira, o processo vai caminhar. Então, isso aqui é muito importante, tá? E outra coisa, tá? Deixa eu ver aqui. Por que a área trabalhista, além de ser rápida e não te engessar, que é uma coisa que a gente está evitando e que a gente fala muito lá no evento, quando a gente faz o estágio trabalhista, no curso, a gente escolheu tudo para vocês se posicionarem num lugar que não engesse vocês, em que a lucratividade não tenha que respeitar isso aqui, porque vocês estão organizados, tá? Mas atente a esse princípio. Vou usar ele outras vezes. Quero, Salomão, não queira, quer você também não quer, vou ter que usar, porque a gente tem que nivelar a discussão sobre algumas coisas, tá? Mas a grande questão também, que é muito importante vocês entenderem, eu quero ganhar bem.
olha o que vocês falaram. Essa é a meta, esse é o anseio, esse é o que me faz sair da advocacia, porque eu acho que eu não vou ganhar bem. Além do posicionamento, por que a área trabalhista, ela além de rápida, ela entrega dinheiro? Por que o processo do trabalho ele entrega dinheiro? Por que tu ganha bem? Né? Por que tu ganha bem mesmo em função... Tem gente que não sabe. É porque não sabe, gente. É preconceito. E aí, quando é nessa hora, eu já falei em outras aulas, eu tô nem aí, eu até gosto. Porque nivela, é o único momento que eu falo assim, olha como é bom. A pessoa tem preconceito, ela já perde aí. Então eu já fico feliz, porque ela já paga pelo preconceito dela. Ah, não vou atender tal funcionário porque a função dele, sei lá, é de empregado do lar. Aí não vou atender. Meu Deus, eu amo. Tu não tem noção de quanto eu amo atender uma empregada do lar, né? Que é majoritariamente é um público feminino. Por quê? Porque normalmente é um grupo que está sempre sendo muito lesado. Muito lesado. E aí, diferentemente de outras áreas, por que a área do trabalho, tu vai lá e tu vê processos que o cara vai ganhar acima de 3 mil. A nossa dificuldade não é essa aqui, quando a gente convida vocês. Não é o valor. É ensinar vocês a como fazer isso de forma constante. Essa é a meta, tá? E por que a gente ganha bem? Por que a gente ganha valores mais altos? Por que a gente tem honorários mais altos, além de aproveitar isso com a velocidade do trabalho? Por quê? Qual é o segredo? O segredo está aqui. No direito do trabalho, diferente de outras áreas, em outras áreas, o dano normalmente é pontual. Como assim pontual? Te deu um soco. Pum. Fiquei agressivo do nada. Eu te dei um soco, tá? Bati teu carro, sei lá. Te lesei em relação a uma coisa que tu quis comprar de mim. Eu era fornecedor. Todos esses 3 exemplos que eu dei para vocês, eles são atos que eles são injustos, ilícitos, né? Vai haver reparação ali, necessidade de reparação, tem um vínculo. Então, pá, cumprir vamos advogar aqui, não vão querer advogar contra mim, tá? Dizer, não tem mais excludente, pelo amor de Deus. A gente está numa aula só. Não é para discutir isso. O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte. Eu acabei de cometer um dano contra ti na área criminal. Te dei um soco, lesão corporal, né? Quebrei teu carro, dando material ali cível. Vamos dizer que foi um acidente. Mas foi um acidente porque eu furei um sinal. Te lesei de forma consumerista, né? Prometi um produto, entreguei com uma qualidade inferior, preciso devolver dinheiro, acabou sendo lesado, não alcançou a finalidade. 3 áreas diversas, 3 situações diferentes. O que elas têm de similar? Todas elas iniciaram e terminaram naquele momento. Eu dei um soco, foi lesado, ali está o dano, né? Em regra. Não sei, a pessoa trabalha com imagem, aí vai ter outros danos reflexos. Mas em regra, ainda assim, os danos reflexos eles vão se estender aquela situação ali, normalmente curta. Dano material do carro, vai lá, consertou, acabou. Foi ali naquele momento, iniciou o dano, terminou o dano. Foi pontual. Foi aquele dia, aquela hora, aquele momento. Tá? Mesma coisa na área consumerista. Consigo limitar, porque aquele produto, foi aquele serviço, aquela limitação. Temos 3 situações que a regra é que o limite seja curto. Tá? Entre o momento que aconteceu o ato e o dano. Então a gente tem ali limitado o dano. Na área trabalhista não é assim. Por que não é assim? Vamos dizer que eu tenha causado um dano a ti em relação ao salário. É o que... Tem uma aula que a gente fala de bússola financeira. Tá gratuito aí no YouTube, tá? Bússola financeira. A gente fala de diferença salarial. Foi essa aula que eu lembrei agora. Foi essa aula que eu falo sobre preconceito. Preconceito. Choro. Até gosto. Isso é até bom pra gente, porque tu não veio pra cá. Vai, vamos embora. E aí, qual é a questão? Nessa aula de bússola financeira eu falo sobre o poder da diferença salarial. E a grande questão é, tu não tá pagando o salário que devia pagar para mim. Eu te falei isso agora, tá? Só que esse ato é um ato. Tu não está pagando o salário que devia pagar. O salário que tu devia pagar é R$1.000 a mais. 5 mil, sei lá, R$5.000 a mais. Mas eu vou botar 1.000, que é o mais comum. Tá na ordem dos R$1.000 ali, que eu não pago, 1.500. Né? Não pago o que eu devia pagar. É pontual?
Aparentemente sim, mas esse ato vai permanecer mês que vem, mês que vem, mês que vem. E aquela pessoa não vai sair do emprego porque ela tem uma necessidade daquele valor. E apesar de ser menor, eu digo que posterga, né? A crise. Não resolve a vida dela, mas aí aquele salário menor acaba impactando. Mas lá na frente que ela vai ver. Ela não quer viver esse problema agora. Então isso vai acumulando. Então, diferente de outras áreas que tem um dano pontual, a da advocacia trabalhista existe o acúmulo. Então é por isso que fica caro a ação. Não é porque a pessoa chega lá, todas as partes ficam assustadas. Porque ela não está contando. É igual um tipo investimento, sabe? Tu bota ali o valor, quando tu vê, vai crescendo. No início tu botava R$ 100 por dia, por mês, sei lá, por quinzena. E aí quando tu vai ver durante anos de trabalho, durante anos de investimento, vira uma bola de neve. E é por isso que as ações de trabalho são altas. Porque elas trabalham com acúmulos de ilegalidade, de irregularidade. Então, às vezes é um salário, às vezes aí é o salário e a jornada. É o salário e a pessoa não tinha descanso. Quanto tempo ela não tem descanso? Há 2 anos que ela não tinha descanso para almoço. Entendeu? Então, vai acumular e é por isso que é diferencial. Porque o valor vai subir por conta do acúmulo. A pessoa vai lá, olha, estou há 2 anos trabalhando sem descanso. Estou há 2 anos que ele não me paga o valor que ele tinha que pagar. Pronto. Bota aí, R$ 1.000, diferença salarial. Só esse valor, que nem é todo, porque ele vai gerar reflexos, a gente já está falando de uma escala de 24 mil. De uma discussão baixíssima, porque era o salário do cara, pô. É a função, a complexidade do trabalho dele exigia aquele salário. O cara trabalhava mais jornada, não trabalhava uma jornada comum, trabalhava em sobre-jornada. Há 2 anos. Bora lá cobrar. Tá entendendo? Não tem muita discussão. E tem um acúmulo. Aí a ação vai lá. Aí só tem um problema. Essa é a regra? Essa é a regra. Mas significa que todas as ações de trabalho são rentáveis? Não. Tu tem que saber fazer a análise para não pegar a ação não rentável. Ponto. Porque se é a regra, então eu vou entrar, não vou avaliar muito bem a ação, não vou dominar, por exemplo, os cálculos do trabalho, porque a regra é que seja rentável mesmo, tu vai perder dinheiro, que tu podia ganhar mais, tá? E também tu pode acabar entrando na margem das ações que não são rentáveis. Vocês querem um exemplo? Vocês vão lembrar disso aí. Não sei que dia tu tá vendo essa aula, mas vocês vão ver vários exemplos desse durante a vida, tá? A gente teve um período aí que estavam falando do FGTS, a diferença ali por conta do índice de correção. O que aconteceu? O STF mandou pagar a diferença do índice de correção aplicado sobre o FGTS às pessoas. Ficou difícil, vou traduzir. O que aconteceu? Imagina que tinha lá na tua conta R$ 1.000. Esse valor de R$ 1.000 foi atualizado depois de anos, uns 10 anos aí, foi atualizado para 1.100. Usaram um índice para corrigir o valor de 1.000, devolver o poder de compra, foi para 1.100. O meu parceiro, em 10 anos, foi para 1.100? Não, tá errado. O índice era esse. Vocês usaram um índice ali que os beneficiou, que não precisou pagar a correção, deu só 1.100. Quando na verdade aqueles R$ 1.000, eu sei que foi para vocês aí, pelo menos mais 1.000. Só que não é tudo isso aí não que eu tô falando, tá? Eu dei um exemplo de R$ 1.000. Aí, era 100 e na verdade era 1.000, então falta 900. Paga 900 pro cara, tá? Aplica o índice correto. Só que isso, na maioria dos casos, quando chega para ti, entregaram, nem era da área trabalhista, só que FGTS, tu fala FGTS, o pessoal já lembra de trabalho, CLT, empresa e tal, porque vem daqui, né? Mas essa ação tinha que ser contra a Caixa, então era na Justiça Federal. E as pessoas começaram a procurar a gente em massa. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. A gente não pegou nenhuma. Por quê? Porque a gente avaliou, sabia que não era tão rentável quanto se imaginava, mas como era uma ação em massa, quantidade, tudo mais, ia demandar muito tempo, pouco retorno, não fazia sentido, a gente não fez. Então, imagina, é tipo 100 clientes batendo na tua porta e tu falar não para 100, porque tu sabe que ele está dentro, ele está fora da regra daquela ação rentável. Só que se tu não souber avaliar, tu ia pegar os 100, porque tu vai falar, não tem como dos 100, eu não me dá bem. Tem.
Tem altamente questionável. Então tem que saber discricionalizar, porque apesar de ter uma porcentagem, em regra, muito mais alta de processos financeiramente positivos, rentáveis e tudo mais, tu pode acabar te colocando numa área dentro de uma discussão que não é. Que vai ser um grande número de pessoas. A gente está falando de estado, de cidade, galera. Está falando de uma quantidade enorme de pessoas. Então, 1% é muita coisa. Então, eu não posso entrar naquele 1% ali, entendeu? Então, não pode. Não é porque é a regra que tu não vai avaliar o valor da demanda. Pelo amor de Deus, tá? Então, quero ganhar bem? Esses são os primeiros passos. Te posiciona num lugar rico, num lugar que te entregue valor, tá? Para não se engessar. Avalia se os teus clientes estão te dando retorno financeiro e vem para uma área que tu consegue extrair ações rentáveis porque ela te entrega um acúmulo. Não vai para um lugar pontual que aí tu sempre vai discutir uma coisa limitada, tá? E tem que avaliar a ação. Aí dessa aula aqui, que tu entende que dá para ganhar bem por conta disso aqui, ó, desse acúmulo, tu vê, olha os honorários, eles vão pagar felizes, tá? Para quem não é da área trabalhista, gente, eles pagam felizes. Porque se tu falar de uma ação de 30 mil, que o teu retorno é 9, ele recebeu 21 e cai na conta do advogado. Não é igual às outras áreas, porque tem área civil. Ah, cai no cliente, tem que ir lá cobrar o cliente some. Não, o advogado continua recebendo, cai dele, ele vai lá e passa para o cliente. Então já retém na fonte os honorários dele. E a pessoa vai estar feliz. Por quê? Porque tu cobrou pelo resultado, o processo ainda vem rápido. Às vezes o resultado na área trabalhista é mais rápido do que o contratual em outras áreas. Porque é rápido o processo volta. Então, isso aqui, para ganhar bem, dá. Só tem que fazer o negócio direito. E a gente tem já 2 aulas falando sobre estabilidade aí, tá? Que eu já gravei. Uma sobre como funciona, como vai ser a experiência de vocês. Mas essa vai ser a experiência de vocês. Por que a ação vem alta? Ai, meu Deus, é muito alto. É normal, tá? Vai acontecer. E vocês vão ver como é que funciona até alcançar essa estabilidade, alcançar esse valor financeiro. E as análises financeiras também tem lá, uns básicos ali, os requisitos que você tem que avaliar para saber quando a ação é rentável ou não e para tu te posicionar e calcular se está indo bem, se teu escritório está lucrativo e não te enganar. Então, quer ganhar bem? Te posiciona legal. Que isso aqui, só isso aqui, já faz uma diferença absurda. Absurda. E vem para cá, tá? Que tu vai conseguir trabalhar com uma advocacia de qualidade e que tem processos rentáveis por conta da característica do que a gente está trabalhando, dessa continuidade. E apesar de uma ilegalidade, ela não é corrigida na hora. É muito difícil. Esse é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver, por exemplo. Qual o problema que vocês não conseguiram resolver? Não estou entendendo, não sou da área trabalhista. Beleza. O funcionário está vivendo uma ilegalidade de procura. Só que ele não pode sair do emprego. Ele precisa daquele valor. A minha resposta para ele é: procure outro. Enquanto, né, você ainda está trabalhando. Depois que sair, você cobra. Porque se ele cobrar na hora, o que vai acontecer? Olha que loucura. Falei, o cara me procurou. Eu estou vendo que há uma irregularidade, uma ilegalidade. Isso é a história de todo santo dia da advocacia trabalhista. Estou vendo. E eu falo para ele: olha, o único jeito de cobrar é a gente entrando com uma ação. Só que se ele entrar com uma ação, estando lá dentro, sem sair, o que tu acha que vai acontecer com ele? Vão assediar o cara, mano. Vão assediar a mulher. É simples. Ele vai ver o perrengue lá dentro. A única área, os únicos clientes que a gente já entrou com a ação e ele continua lá dentro são de estatais. Que eles vivem a CLT, mas eles têm a estabilidade. Então a gente entra com o processo e ele não pode ser demitido. Aí a empresa vai ter que aceitar. Porque toda hora eles entram com o processo para a gente discutir as ilegalidades contínuas que estão acontecendo lá. E às vezes até eles que têm estabilidade não podem ser mandados embora sem justa causa, tem medo porque ele pode perturbar lá o funcionário lá dentro, né? Então essa que é a questão. Vai criar um acúmulo porque o cara não pode sair, ele está precisando. Apesar da ilegalidade, ele vai ter que engolir e vai deixar para depois. Aí quando a ilegalidade é muito grave, é algo que ele não pode sustentar, já impactou ele seriamente de forma psicológica ou de forma financeira, aí tu vai entrar com uma ação e vai tirar ele de lá. Tu já entra com uma ação tirando o cara de lá. Por quê? Porque senão ele vai sofrer assédio. Essa é a regra.
E aí a CLT já permite isso. Então essa é a característica. Quer ganhar bem? Escolhe uma área que te dê esse potencial de valor em acúmulo, que te dê esse potencial de retorno financeiro, te posiciona para tu não te engessar, que ela permita esse ciclo. Aí tu dá uma estudada aí nas aulas de estabilidade, que também são gratuitas, eles estão liberadas para vocês chegarem nessa meta, nessa expressão, vão conseguir. Pode ter certeza. Isso aqui é só um pedaço do que a gente entrega no nosso curso, mas são as justificativas que embasam ele, né, em muitas das didáticas que a gente faz, para que vocês alcancem essa meta e que se torne verdade o mais rápido possível, né? Vocês não enfrentem ali o que a gente teve que enfrentar. Mas a gente acaba... tem gente que se aproveita de forma positiva, tá? Aproveita da área trabalhista sem entender por que ela está ganhando tão bem e vem daí. Aí às vezes ela poderia até ganhar mais, mas ela já ganha bem porque essa é a regra, tá? Mas não se enfiem na regra, estudem. Porque, como eu mostrei para vocês, vocês podem, apesar de viver uma advocacia trabalhista rica aqui, se posicionar numa questão errada e acabar não recebendo bem e ficando engessado, tá? Mas, felizmente, até isso vai ficar engessado por pouco tempo, porque rapidamente o processo é resolvido na área trabalhista. Nesse caso que eu dei para vocês, que era a Justiça Federal, era outro requisito que eu falei, tu é doido. É isso. Então, até a próxima aula. Um grande abraço.